Sejam bem-vindos a mais uma aula Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Abigail Pina e estamos aqui para mais uma aula do 8º ano. Nós hoje vamos ter a 4ª aula de matemática. Antes de mais, como já sabem, estamos numa luta e por isso não podemos baixar a guarda. Então o melhor que tem a fazer é ficar em casa. Mas se tiver que sair, tome todas as medidas para poder ficar seguro. Então, nós estamos a estudar equações do 1º grau e hoje vamos dar continuidade ao estudo da equação no 1º grau. Nós hoje vamos resolver algumas equações e depois vamos classificar as equações. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje resolvendo algumas equações. Então, hoje a nossa aula vai ser um pouco prática, por isso podem pegar no vosso caderno, no vosso lápis e borracha e vamos resolver as equações. Como estão a lembrar, nas últimas aulas nós já vimos algumas regras para resolver equações. Então é isto que nós vamos fazer, colocar em prática as regras que nós aprendemos. Então, nós temos uma equação, a linha A, nós temos a equação menos 2y menos 2, vamos multiplicar por y menos 1 igual a 2 menos y mais 7. Estão a ver que esta equação parece um pouco mais complexa das outras equações que nós resolvemos na aula passada, mas isto não é o problema. Nós vamos resolver passo a passo. Se repararem, aqui nós temos parênteses. Então, a primeira coisa que devemos fazer é desembaraçar de parênteses. Esse 2 que está antes de parênteses significa que está a multiplicar por tudo que está dentro de parênteses. Então, nós vamos multiplicar esse menos 2 por tudo que está dentro de parênteses. Menos 2 a multiplicar por y dá menos 2y. Menos 2 a multiplicar por menos 1, na multiplicação sinais iguais, dá um sinal positivo e 2 vezes 1, 2. Então, já desembaraçamos o primeiro parêntese, agora falta desembaraçar o segundo parêntese que temos no segundo membro. Então, quando se tem o sinal menos antes de parênteses, de uma forma mais simples, o que é que acontece? É só retirar os parênteses e mudar os sinais de todos os termos. Então, vamos retirar o parênteses e fica menos y menos 7. Certo? Agora, já temos no primeiro membro, estão a ver, temos termos que têm variável e termos que não têm variável. No segundo membro também temos termos que têm variável e termos que não têm variável. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos associar os termos semelhantes, que têm variáveis ou incógnita, e para ficar mais simples, nós vamos fazer isso tudo no primeiro membro. E os termos que não têm variável, nós vamos associar também, mas no segundo membro. Sem esquecer que tudo que muda de membro, muda de operação. Então, menos 2y
está no primeiro membro, fica como está. O termo semelhante a ele, menos y, que está no segundo membro, nós vamos escrever aqui no primeiro membro. Só que muda de operação. Em vez de subtrair, passa a somar. Já está o primeiro membro e nós vamos escrever o segundo membro. Reparem que esse 2, que estava no primeiro membro, nós queremos que fique no segundo membro. Então, ele também vai mudar de operação. Fica menos 2. Vamos manter esse 2 que estava aqui no segundo membro, que é positivo, e manter também o menos 7. Estão a acompanhar? Ok. Então, estão a lembrar que na outra aula nós vimos que podíamos simplificar isto. Menos 2y mais 1y, nós podíamos simplificar. Então, menos 2 mais 1, que são os coeficientes, manter o fator comum que é y, e do outro lado, se repararem, nós temos soma de dois números simétricos. Então, soma de dois números simétricos dá 0. Então, fica apenas o menos 7. Muito bem. Aqui, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, menos 1y, eu vou colocar este 1 aqui, podemos colocar ou não colocar, igual a menos 7. Reparem que aqui, para ficar só com a variável, ou incógnita, é preciso retirar este menos 1 daqui. Então, como é que eu posso retirar esse menos 1? Reparem que esse menos 1 está a multiplicar pelo y. Então, vamos recorrer à operação inversa. Então, vamos ter que dividir. Mas se dividir um membro, eu tenho também que dividir o outro membro. Muito bem. Então, vamos dividir por menos 1. Menos 1y, eu vou dividir por menos 1. E menos 7, que estava no segundo membro, também vou dividir por menos 1. Muito bem. Menos 1 é dividido por menos 1, dá 1. Então, eu fico apenas com y. E do outro lado, menos 7 é dividido por menos 1, dá 7. Na divisão, sinais iguais, dá resultado um sinal positivo. Então, eu consigo chegar na solução da equação, ou seja, 7 é o valor que faz, se eu colocar no lugar da incógnita, faz com que a igualdade seja verdadeira. Então, quando isso acontece, quando nós conseguimos encontrar a solução, nós dizemos que a equação é possível. Muito bem. Então, a equação é possível quando conseguimos encontrar a solução. Certo? Vamos passar a mais uma equação. Ok, agora vamos resolver o exercício da linha B. Vocês podem ir fazendo lá em casa e eu vou fazer aqui no quadro. Então, a linha B, nós temos a equação menos 3 a multiplicar por x mais 1 igual menos 2x menos x menos 3. Então, a primeira coisa é desembaraçar de parênteses, porque temos aqui parênteses. Então, menos 3 a multiplicar por x, menos 3x. Menos 3 a multiplicar por 1, menos 3. Do outro lado, fica como está. Então, segundo passo, nós vamos associar os termos semelhantes, os que têm incógnita no primeiro membro, os que não têm incógnita no segundo membro, sem esquecer que tudo que muda de membro muda de operação. Ok, então aqui menos 2x e menos x passa para o primeiro membro, mudando assim de sinal. E no segundo membro, nós temos esse menos 3, que é um termo independente, então muda de membro e muda de sinal. E vamos manter o menos 3 que estava no segundo membro. A partir daqui, nós podemos somar apenas os coeficientes. Menos 3 mais 2 mais 1, quanto é que dá?
0. Então, 0x. E do outro lado, reparem que também 3 menos 3 é 0. Aqui, o que é que nós temos? Reparem. Qual é a solução desta equação? Reparem que aqui, que número eu consigo multiplicar por 0 para dar 0? Pode ser qualquer número. 1 vezes 0 dá 0. 4 vezes 0 dá 0. Qualquer número a multiplicar por 0 dá 0. Então, neste caso, nós temos uma equação que é possível, mas é indeterminada, porque nós não conseguimos determinar apenas uma solução. Qualquer valor pode ser solução desta equação. Perceberam? Então, vamos passar para a linha C e vamos resolver a equação da linha C. Então, permitam-me apagar. Então, o exercício da linha C, a equação é menos 10 mais 2 a multiplicar por x mais 1 igual a 2x. Agora vocês conseguem resolver facilmente, não é? Primeira coisa é desembaraçar de parênteses, muito bem. Então, 2 a multiplicar por x, 2x. 2 a multiplicar por 1, 2. Do outro lado fica como está. Qual é o segundo passo? Associar os termos semelhantes. Nós vamos colocar os que têm incógnita no primeiro membro e os que não têm incógnita no segundo membro. Sem esquecer de que tudo que muda de membro tem que mudar de operação. Então, aqui, reparem que esse 2x está no segundo membro. Eu vou escrever no primeiro membro, então, em vez de ficar positivo, fica negativo. Muito bem. Já tenho tudo que tem incógnita. Agora, no segundo membro, eu vou colocar todos os termos que não têm incógnita. Então, o menos 10 passa a ser positivo no segundo membro e o mais 2 vai ser menos 2. Agora, eu tenho menos 2, aliás, 2x menos 2x. São simétricos. Então, 0x e 10 menos 2 igual a 8. Reparem, aqui qual é a solução da equação? Não tem solução. Por quê? Qual é o número que eu coloco aqui no lugar da incógnita que multiplico por 0 para dar 8? Existe algum número? Não. Não existe nenhum número que multiplicado por 0 dê 8. Então, por isso, neste caso, nós dizemos que a equação é impossível. Nós não conseguimos encontrar a solução. Uma equação pode ser possível ou impossível. Uma equação é possível quando nós conseguimos determinar a solução. Estão a lembrar que a primeira equação que resolvemos, encontramos uma solução, que era 8. Então, neste caso, a equação é possível e determinar. Eu consigo determinar a solução. Também, a equação pode ser possível, mas indeterminada, quando eu não consigo encontrar, ou seja, quando o conjunto de solução é o universo, ou seja, qualquer número pode ser solução da equação. Foi a equação da linha B. E, por último, na linha C, nós vimos uma equação que não tem solução. Ou seja, solução é o conjunto vazio. Não há nenhum número que eu consigo colocar no lugar de incógnita de forma que 0 vezes x seja 8. Entenderam? Muito bem. Então, agora,
eu vou vos dar 3 equações para vocês exercitarem. Então, depois de resolvermos as equações e de classificar, eu também vou deixar-vos para vocês fazerem lá em casa 3 equações. Vocês vão resolver essas equações e depois vão classificar. A linha A, nós temos 3 a multiplicar por 2x menos 3 mais 4 a multiplicar por x mais 2 igual 2 a multiplicar por 5x menos 2. Não se esqueçam que, antes de tudo, vocês têm de desembaraçar de parênteses e depois seguir todas as regras que nós já aprendemos de resolução de equações. Então, podem terminar de copiar a linha B e a linha C. Se precisarem de ajuda, não hesitem em comunicar ao vosso professor e de certeza que ele vos ajudará. Agora nós vamos fazer juntos uma grelha de palavras de forma a relembrar de tudo que nós já vimos até agora sobre equações de primeiro grau. Então, ali no ponto 1, o mesmo que raiz de uma equação. Vocês estão a lembrar? Nós podemos dizer raiz ou solução de uma equação. Muito bem. Vamos lá. 2. Equações que admitem as mesmas soluções. Como é que chamamos equações que admitem as mesmas soluções? Equações equivalentes. Muito bem. São equações equivalentes. 3. Cada uma das partes de uma equação separada pelo sinal de igual. Estão a lembrar? O sinal de igual separa o quê? Muito bem, membro. Então, antes do igual, temos primeiro membro e depois do igual, segundo membro. Muito bem. 4. Equação que admite solução. Nós vimos hoje, não é? Uma equação que admite solução, nós dizemos que é uma equação possível. Muito bem. 5. Equação que admite qualquer número como solução. Como é que nós dizemos uma equação que admite qualquer número como solução? Nós dizemos que é indeterminada. Muito bem. 6. Equação que não tem solução. Simples, não é? Equação que não tem solução é uma equação impossível. Muito bem. E 8, aliás 7, igualdade que contém pelo menos uma variável de valor desconhecido representada por letra. Isso eu sei que vocês sabem de certeza e não vão se esquecer. É uma equação. Muito bem. Que é uma igualdade onde aparece pelo menos uma letra. 8, letra que aparece na equação e que representa um valor desconhecido. Como é que nós chamamos a letra que aparece na equação e que representa um valor desconhecido? Chamada de incógnita. Muito bem. E por último, aqueles que constituem os membros da equação. Como é que nós dizemos? Termo. Muito bem, termos. Então, nós assim já podemos dizer que aqui está
um resumo de tudo que nós já vimos sobre equações de primeiro grau. Então, essas palavras têm que ficar em mente. Muito bem. Espero que tenham gostado deste pequeno exercício. Não se esqueçam de praticar e praticar muito para poderem ser muito bom em resolver a equação. Foi um prazer ter estado convosco nesta aula. Voltamos na próxima aula de matemática do 8º ano, no programa Aprender a Estudar em Casa. Não se esqueça de ficar em casa.